Eu voltei, agora é pra ficar. Roberto Carlos. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal. E o meu diário de pensamentos, eu falo diretamente com você, de São Paulo. E eu tô de TPM. Tipo assim, a minha câmera também não tá colaborando, então isso tá fazendo com que eu tenha mais TPM ainda. Minha vida é tão difícil, né, gente? Ai, que pena de mim. Mas enfim, falando em dificuldades, eu vim falar hoje sobre perda de identidade. Eu tava falando na terapia sobre isso e eu achei muito interessante. Por quê? Tava falando com a minha psicóloga que, tipo, toda a minha vida eu achei que eu era de um jeito, sabe? Eu era de uma forma. Eu pensava de uma certa forma, de uma determinada maneira. E atualmente na minha vida eu tô fazendo tantas coisas que não tem a ver com o que eu normalmente faria, mas que são muito mais autênticas e representam muito mais quem eu sou do que muitas coisas que eu já fiz antes. Então é curioso, por exemplo, eu olhar pra uma situação e eu falar, nossa, hoje em dia eu sei impor limites. Eu sei estabelecer meu espaço e dizer não. No começo eu tava lembrando com ela sobre como isso parecia que não era eu. Por quê? Eu tava tão acostumada a não impor meus limites e a, tipo, não me achar boa o suficiente, ou autoconfiante, tudo isso, que quando eu comecei a colocar essas coisas em prática e comecei a conseguir fazer esse tipo de coisa, eu lembro que a sensação que me dava era ou de culpa ou de dissociação mesmo. Eu não tinha identidade, tipo, com aquele momento. Então eu dizia um não ou eu colocava um limite. E aí, por mais que eu não sentisse necessariamente culpa, aliás, quando eu não sentia culpa, parecia que era outra pessoa que tinha tomado conta, assim, de mim e resolvido aquilo por mim. E hoje em dia já é a minha segunda natureza, sabe? Tipo, já é uma coisa que autorrespeito e autoconfiança é tão natural pra mim já. E eu tô numa fase tão, assim, madura, eu diria, eu acho que isso tem a ver com o amadurecimento, que às vezes parece que eu fico buscando um pouco por essa versão antiga, querendo me identificar, sabe? Tipo, nossa, porque, por exemplo, eu tô trabalhando agora na área de marketing, né? E eu sou uma atriz que sempre falou a vida inteira que nunca trabalharia no escritório. E por mais que a minha função atual tenha muitas coisas fora do escritório, enfim, tem muito a ver com vídeo e produção e tudo isso, ao mesmo tempo, eu me peguei me julgando por ter mudado, sabe? Por estar fazendo uma coisa que, tipo, há 10 anos atrás eu nunca faria. E eu sei que é super natural que uma pessoa mude em 10 anos, né? Mas é curioso como eu fiquei buscando essa aprovação dessa versão antiga minha, que por mais que ela não se sentisse bem com ela mesma, tinham certos pilares muito importantes. Então, não significa que eu vou parar de atuar por causa disso, porque eu tô trabalhando em uma outra área. Eu acho que se é uma coisa que eu aprendi nesse último mês, é que a vida é muito louca. Tipo, você nunca sabe exatamente o que vai acontecer, e nem como vai acontecer, ou por que vai acontecer. Mas, às vezes isso é bom. Às vezes isso te surpreende muito. E aí, por que eu tô falando perda de identidade? Porque quando você construiu durante a sua vida inteira uma identidade, obviamente é isso que você se identifica, né? Então você olha e fala, isso aqui sou eu, isso é característico de mim, eu gosto dessas coisas, eu faço desse jeito. E claro que a gente vai mudando, mas assim, a gente tem uma base de quem a gente é, né? E eu mudei tanto, nesse último ano principalmente, que eu comecei a me sentir mais eu mesma, mas eu nunca estive tão diferente de quem eu era. E aí eu comecei a perguntar pra mim mesma, será que eu vivi a minha vida inteira, tipo, tentando não ser eu? Porque isso já era muito claro pra mim, depois de anos de terapia e tudo isso, que eu tentava, sei lá, me apagar, me esconder, ou mesmo que fosse me negligenciar. Mas eu nunca tinha parado pra pensar, tipo, eu não me identifico com essas coisas mais, e eu me sinto tão bem atualmente, porque eu não era pra eu ser aquela pessoa, entende? E eu não tô dizendo isso de uma forma, tipo, autocrítica e injusta, porque eu amo todas as minhas fases, assim, todas as minhas versões, eu aprendi a amar. Mas é aquilo, tipo, eu sentia em uma época, eu acho que eu até falei disso aqui brevemente, assim, em um episódio, que eu tava no meio de duas pessoas. De verdade, assim, eu sentia que eu tinha essa identidade que era muito fragilizada e muito fundada nas opiniões alheias, no que os outros queriam de mim ou achavam que eu tinha que ser. E aí eu comecei a fazer terapia e eu comecei a sair desse modo e comecei a ser mais eu, mas também não, porque assim, tinham coisas que eu tava sendo mais autêntica, sabe? A partir do momento que eu me respeitava, que eu acho que é natural, que eu colocava minhas ideias e tal. Mas eu tinha me acostumado já a ser uma pessoa que não demonstrava opinião, ou que não se colocava, ou que não se defendia, que sempre internalizava muito, ou levava muito pro pessoal. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu tô numa transição, eu tô num momento em que eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser, e ao mesmo tempo eu também não sou aquela pessoa que eu já fui. E acho que a gente pode argumentar que, na verdade, a vida toda é assim, né? Mas eu acho que a gente acha fases um pouco mais de estabilidade, assim, em cada versão nossa. Tô me sentindo a Anitta, Versions of Me. E aí eu senti isso recentemente porque eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Tipo, a Sofia, de 5 anos atrás, ficaria super decepcionada de ver que ela tá num escritório ou que ela tá fazendo alguma coisa mais tradicional. Mas a verdade é que não, porque o que eu fiz, o meu movimento de, caramba, agora eu parei, eu acabei a novela e
qual é o próximo passo? E essa iniciativa de eu ir buscar um próximo passo, de eu não me sentir acomodada, de eu arriscar uma coisa assim de verdade, não achei fácil, sabe? Mudar para outro estado, com dinheiro contado, sem certeza alguma, sem contato, sem amigos, sem família aqui. Então, por outro lado, é muito legal. Eu me fico muito orgulhosa de mim mesma e eu acho que essa versão minha de 5 anos atrás também ficaria. Porque em vez de eu, digamos, me vitimizar ou cair, né, numa depressão de novo, que eu já tive durante muitos anos e tudo isso, eu falei, não, eu posso fazer outra coisa. E que coisa é essa? E eu fui investigar o que era e eu segui o meu instinto. O que eu tô querendo dizer, basicamente, com esse episódio é que você não precisa ser a mesma pessoa a vida inteira. Você tem o direito de mudar. E eu acho curioso, às vezes, como as pessoas também cobram uma certa coisa, em 2 aspectos, né? Por quê? Primeiro, quando você não se respeita, não tem autoconfiança, não tem autoestima, você acaba se envolvendo muitas vezes em relações, e não só amorosas, tá? Você coloca a barra lá embaixo pras pessoas. Então você faz tudo por elas o tempo todo, e aí você meio que, entre muitas aspas, tá? Não tô falando que a culpa é sua, mas você meio que acostuma um pouco a pessoa a achar que aquilo é o seu razoável. Aquilo é o que você deixa acontecer, digamos assim, entre muitas aspas. E aí, quando você começa a mudar, muitas pessoas começam a reclamar e falar, ué, por que é isso? Por que é assim? Você tá mudando, nossa, você tá diferente. Mas se o diferente é bom pra você, e antes tava muito ruim, por mais que beneficiasse aquela pessoa, ela ficaria feliz, né, por você. Contanto que você não esteja, obviamente, mudando, tipo, nossa, agora eu sou muito agressiva, obviamente não. Se prejudica a outra pessoa de uma forma mais óbvia e fora do aceitável. Mas é louco você olhar e você falar, nossa, eu não me identifico mais com certas coisas. E aí, por outro lado também, você se sente culpado e preso a uma versão sua. Tipo, nossa, será que eu tô me perdendo de mim mesmo? E eu acho que, talvez, se você tivesse, de fato, se perdendo de você mesmo, você não se perguntaria essas coisas, sabe? Porque eu acho que as pessoas que se perdem delas mesmas, eu não sei se elas... Eu não sei, tá? Eu não sei. Eu já me perdi muito, mas na época que eu tava perdida, pelo menos, eu não me questionava muito sobre isso. Sobre quem eu era. Eu só tava vivendo meio no automático, meio, tipo, distração e vai, e é isso. E hoje em dia, eu sinto que eu sei tanto quem eu sou, que já é tão estabelecido, que tá tudo bem. Eu não vejo algo, tipo assim, eu não posso mudar. Eu não posso desgostar disso. Eu não posso mudar de ideia. Não, pelo contrário, eu me dou muito mais graça, sabe? E direito mesmo. Porque é um direito nosso mudar de ideia. Ou mudar de opinião. Ou sentir que uma coisa não funciona mais pra você. É crescer mesmo, para além das coisas. E não por superioridade, mas porque simplesmente a vida é assim, né? Tipo, a gente vai seguindo caminhos e às vezes tem coisas que a gente para de se identificar com a partir dessas mudanças. E que bom, né? Porque eu acho que isso é um grande sinal de crescimento e evolução. Você olhar e você falar, nossa, que engraçado essa coisa que eu me identificava tanto, que era tão importante pra mim, agora não é mais a mesma coisa, ou não tem mais o mesmo ar. E aí você sabe que talvez um ciclo tenha se cumprido e você tá pronto pra outras coisas. Isso é legal também. Por mais que seja, tipo, meio bittersweet, tipo, amargo e doce ao mesmo tempo. Tipo, é bom porque tem um lado de o novo, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma nostalgia. Eu me considero uma pessoa relativamente nostálgica, assim, com as coisas. Eu gosto de lembrar momentos felizes, acho que todo mundo, né? Mas tem uma coisa, assim, em mim que eu acho que eu falo, nossa, caramba, finalizou essa fase mesmo e tal. Não porque eu quero voltar, mas porque é uma coisa mais de contemplação, sabe? E também acho que tem um medo do desconhecido às vezes, que é mais tranquilo se você não explorar. Então, é curioso isso, porque em meio a isso tudo, eu acho que a gente fica buscando pela gente. Quando, na verdade, a gente tá aqui o tempo todo. É só a gente aceitar como a gente tá naquele momento, como a gente tá sendo. O que a gente gostaria de ser, o que a gente gostaria de não ser. Então, eu acho que é muito mais simples do que a gente pensa e a gente complica muito. E também se rotula muito, mas não no sentido de, tipo, o cara que não quer te namorar e aí fica, tipo, eu odeio rótulos. Não nesse sentido, mas no sentido de... Às vezes não é uma coisa nem outra. Às vezes é algo no meio e... também pode ser uma coisa e amanhã ser meio outra. E eu não tô falando isso pra você ser uma pessoa completamente inconstante e, tipo... Mas também tá tudo bem, sabe? Você acordar um dia e você falar, poxa, não sei. É completamente natural, né, do ser humano. E acho que a gente se permite muito pouco a ser humanos, sabe? Eu acho que... Por que eu acho que a cultura do cancelamento funciona? Porque a gente tem um momento de responsabilizar pessoas que estão fazendo coisas que não são bacanas, né? De maneira geral. Por exemplo, né, todo o caso do Felca que ele falou sobre adultização e tudo, são coisas que as pessoas precisam ser responsabilizadas. Beleza. Só que aí tem um cancelamento que é tipo, você não pode ser humano. Você fica meio santificado, sabe? Eu não sou, tipo, uma pessoa pública da internet que sente essa pressão, mas é curioso porque as pessoas querem tanto autenticidade, e eu me incluo nisso, eu quero autenticidade, eu quero que as pessoas sejam elas mesmas na internet, que elas sejam vulneráveis e exponham o que tem de legal nelas e um lado que é menos curado e tal, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê isso
parece que a gente olha e fala, nossa, que chato. Ai, que vergonha, tipo... Então a gente quer ou não quer? Porque aí também quando a pessoa, tipo, move uma vírgula, é tipo, não, você é o demônio. É tipo, ou você é o santo ou você é o demônio. Eu acho isso muito esquisito. Eu comecei a ver certas relações na minha vida, às vezes, que seguiram esse caminho e eu fiquei muito confusa. Porque eu falei, gente, se você chama uma amizade de amizade, tipo... Ai, nossa, é minha melhor amizade, não sei o quê. E você, tipo, no primeiro segundo que qualquer coisa que você não gostou acontece, isso não é mais o que era. E não só isso, mas é tipo, a pessoa vira sua arqui-inimiga. Eu sempre tive muita dificuldade de entender isso. E assim, novamente, eu também acho que é direito do outro falar, acho que isso não me interessa, ou, enfim. Mas eu acho que a gente tá num lugar, assim, muito de... Sei lá, acho que a gente tá meio mimado, sabe? Tipo, ai, não é do meu jeito. Não tô falando pra você aceitar menos do que você merece. Isso é outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, é tipo, as pessoas têm defeitos também, sabe? Tipo, e as pessoas erram. Eu erro. As pessoas que se relacionam comigo erram. Você vai errar. Familiares. É parte do ser humano. E aí é engraçado a gente ficar buscando essa perfeição nos outros e na gente. E ficar se cobrando isso. E eu acho que é aí que a gente realmente perde a identidade. Não quando a gente tá se pesquisando, ou quando a gente tá se entendendo, ou questionando. Eu acho que, de fato, quando a gente se robotiza ou se acomoda pra poder, sei lá, causar uma boa impressão, ou que você acha que os outros querem que você seja, que aí você acha que você vai ser mais aceita, mas tem um efeito meio contrário, as pessoas conseguem enxergar isso, mas aí quando você também é você mesmo, você também é cobrado de não ser aquilo, porque aquilo não é tão agradável, ou é desconfortável, ou enfim. Então é curioso, que eu acho que é bem uma dicotomia, assim, sabe? É humano, né? Eu acho. Enfim, nossa, que clichê, que cafona. Enfim, meninos, é isso. Queria bater esse papo com vocês. Espero que vocês tenham gostado, como sempre. Compartilhe com seus amigos e com todo mundo que puder, porque eu quero muito crescer esse podcast. Já tá na hora, tá? Tô há muitos anos. Vamos mandar pra todo mundo, vamos divulgar isso como se não houvesse amanhã, tá bom? Eu te vejo na sexta-feira que vem, tá bom? Que agora é sexta-feira que vem, às 9 da manhã, com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.